Konnichiwa pessoal, o Genki desu ka, William desu e bem-vindo ao Nihongador. Nos vídeos anteriores nós aprendemos que os verbos no japonês se dividem em duas categorias, os verbos ru e os verbos u. Os verbos ru são aqueles que terminam ou com som de eru ou com som de iru. E os verbos u são todos os outros verbos que terminam com som de u. Porém, as gramáticas não podem ser assim tão simples. Elas sempre têm que ter as exceções para ferrar com a nossa vida. Então, no japonês, existem alguns verbos que, apesar de terminarem com som de iru ou com som de eru, eles são na verdade os verbos u. E neste vídeo veremos alguns desses verbos. Então já deixa o seu like para ajudar o canal e fazer com que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para você ser notificado sempre que tivermos vídeos novos. Temos vídeos novos aqui no canal toda segunda e sexta-feira às 9 da manhã. Agora vamos lá. O primeiro verbo que veremos hoje é o verbo hashiru, 走る、 que significa correr. Veja que ele termina com som de iru, mas na verdade ele é um verbo u. Então ele deve ser conjugado como um verbo u. Então no não passado positivo, ele não é hashinai, e sim hashiranai. 走らない、 Pois no não passado negativo, trocamos o som do u pelo som de a e adicionamos o nai. No passado positivo fica hashita. 走った、 No passado negativo fica hashiranakatta. 走らなかった、 Na forma polida fica hashirimasu. 走ります、 No não passado negativo fica hashirimasen. 走りません、 No passado positivo fica hashirimashita. 走りました、 E no passado negativo fica hashirimasen deshita. 走りませんでした。 O próximo verbo é o verbo kaeru, 帰る、 que significa voltar ou retornar para casa. O próximo verbo é o verbo tsuneru, 詰める、 significa beliscar. O próximo verbo é o verbo iru. いる、 Nós já aprendemos o verbo iru, que significa haver ou existir para coisas inanimadas. Nesse sentido, ele será um verbo ru. Só que o verbo iru também significa precisar. E nesse sentido, ele será um verbo u. O próximo verbo é o verbo shaberu. しゃべる、 Significa conversar. O próximo verbo é o verbo kiru. 切る、 E ele tem dois significados. Ele pode significar vestir, e aí ele será um verbo ru, e também pode significar cortar, e aí ele será um verbo u. O próximo verbo é o verbo shiru, 知る、 significa conhecer. O próximo verbo é o verbo ijiru, いじる、 que significa brincar com. E o último verbo que veremos é o verbo hairu, 入る、 que significa entrar. Existem mais verbos, mas esses são os mais utilizados. Para você verificar se um verbo que você ainda não conhece é um verbo ru ou um verbo u, a maneira mais fácil é consultar o dicionário. Eu recomendo o dicionário Jisho, Jisho. Jisho significa dicionário em japonês. Ele tem uma versão online, o jisho.org, e lá você pode consultar se o verbo for um verbo ru,
ele vai explicar que se trata de um verbo ichidan, e se for um verbo u, lá vai estar escrito que é um verbo godan. E se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários. Siga o Nihongador lá nas redes sociais, Facebook, Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Matane!